Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre o verão de Vênus, que eu peguei no último Exploda Seu Kindle que teve. E assim, a Vênus, que é a nossa protagonista, ela é uma astrofísica que ajudou muito na pesquisa do ex-namorado dela, que é o George Loeb, que também era professor dela, ela conheceu ele na faculdade. Só que ela não teve nenhum reconhecimento por isso e ela tá indo para Santa Mônica para participar de um evento chamado Astroverso. E o Nicholas é um astro de rock que tem muitos problemas, uma imagem péssima e aparentemente um passado triste que justifica isso, e também está indo para esse evento atrás de alguém. Eles se encontram no avião, só que ele está disfarçado, já que ele foi o pivô da separação de um casal de atores. E ela claramente demonstra desdém por ele, mesmo sem saber que é ele, né? Ela fala sobre o cantor. Porém, devido a essa mesma separação, tem muitos fãs enlouquecidos esperando ele no aeroporto e ele pede a ajuda da Vênus para se livrar deles, que para se vingar do jeito como ele foi idiota com ela, finge que os dois estão transando em uma salinha para afastar as pessoas, já que ninguém vai entrar ouvindo isso, né? O ponto importante é que o professor e ex-namorado dela apresentou a pesquisa que ela fez como se fosse dele, e esse foi o motivo do término. Porém, ele garantiu que quando ele ganhasse o prêmio, ele ia dar os créditos para ela, tudo, porque não só ele pegou a pesquisa dela, mas quando ela era aluna, apresentou a ideia para ele falou que era super idiota, que não tinha sentido nenhum naquela teoria, mas ela continuou estudando até que ela comprovou, se não me engano, que as estrelas tinham som, alguma coisa assim. Então ele disse que ia dar os créditos para ela, só que ao invés disso ele pediu uma outra aluna em casamento com quem ele estava saindo enquanto ele ainda estava com a Vênus. Então assim, problema, sabe? Bem problemático. O George acredita que ela está namorando porque quando ele vê ela recebendo um presente do Nicholas, já que quando o Nicholas entrou na salinha atrás dela no aeroporto, ela acabou batendo nele com o telescópio dela. E daí ele estava devendo um telescópio novo para ela. E o ex-namorado conta para a equipe inteira que ela tá namorando, então ela precisa arranjar um namorado de mentira para as festas e para o evento, o que acaba se unindo aos interesses do agente do Nicholas, já que ela seria a pessoa perfeita para ajudar a limpar a imagem dele, já que ela tem uma reputação impecável, é uma cientista prodígio, respeitada, apesar de ter acabado de se formar. Porém, o Nicholas não gosta nada de envolver ela nessa história, ainda mais sabendo que a cena que eles fizeram lá no aeroporto foi gravada e estão ameaçando divulgar esse vídeo. A Vênus quer continuar com o relacionamento de mentira, já que a chance dela de conseguir seguir com a pesquisa dela sem continuar sendo roubada pelo George, né, o professor barra ex, ainda mais que um cientista renomado, era melhor amigo do pai do Nicholas, e chama os dois para a inauguração do laboratório dele. Só que o Nicholas não quer participar disso de jeito nenhum e ela até mesmo se oferece para ajudar ele a encontrar essa garota que ele veio procurar no evento, que aparentemente é uma garota com quem ele trocava cartas há alguns anos atrás, mas que ele nunca viu, ele não sabe o nome nem nada disso. Ele acaba concordando e eles vão para Los Angeles juntos, ela para buscar provar que a pesquisa é dela e não do George, e ele para encontrar a garota das cartas por quem ele é apaixonado, que ele acredita que é o amor da vida dele. E eles acabam cedendo ao desejo e transando lá. Mas assim, sinceramente não gostei nada do Hot. Eu tô amando, eu amei todo o restante do livro até esse momento e após, mas as cenas de Hot, assim, pra mim não fluíram, eu não gostei. No observatório, que é onde eles acham que a garota trabalha, eles encontram a garota que ele estava procurando. Só que claramente ela não é a garota das cartas, já que ela é uma adolescente e lésbica. O Nicholas fica bem deprimido com isso, já que ele estava apostando todas as fichas de felicidade dele nessa garota, que ele nunca viu, e ele e a Vênus têm um encontro romântico, fofo, já que ele reservou todo o espaço do observatório para a declaração dele, o que é um momento super fofo, porque ele comprou um vestido semelhante ao que a Feri usa na Queda das Estrelas, em Corte de Espinhos e Rosas. E ele decora todo o observatório com essa temática e eles também vão poder ver uma chuva de meteoros lá. Então, assim, o encontro super fofo.
Eles vão juntos no dia seguinte para a inauguração do laboratório do cientista lá, amigo do pai dele, que está morto, inclusive. Só que a Venus surta, porque ela descobre que o ex dela, o George, pegou as pesquisas e entregou como se fossem dele, e esse cientista vai aceitar, mesmo ele sabendo que as pesquisas, as ideias são dela. E pior ainda, o Nicholas descobre que a Venus era a garota das cartas, só que ela parou de responder porque o George começou a esconder as cartas dele lá no início do relacionamento deles. E ela não faz ideia que é o Nicholas. Então, assim, ele deixa ela sem nenhuma explicação, já que aquele evento era o que iria encerrar o namoro de mentira deles. E depois de dar uma surra no George, que assim, top momentos de satisfação na literatura. Todas nós, enquanto leitoras, adoraríamos socar a cara do George Loeb. Eu tenho certeza que quem ler esse livro vai concordar comigo. Ele entrou em contato, o Nicholas, com outras cientistas e ele descobriu que o George já tinha feito isso com várias alunas, várias namoradas, mas alguém precisava se arriscar para encontrar as provas disso, que foi o que o Nicholas fez. Então, no dia do encerramento do Astroverso, a Venus está super deprimida, pensando que ele não sentiu nada por ela e tudo mais, né? Só que ela é homenageada pelo prêmio que deveria ter sido dela desde o início, né, que a pesquisa é dela, e também descobre que ela era a garota das cartas dele, o que o George fez para enganar ela, já que ela achava que ele tinha sido morto num naufrágio, que foi como os pais dele morreram. Então, assim, por isso ela nunca pensou, quando ele falava dessa garota das cartas, que se tratava da mesma pessoa com quem ela trocava cartas lá na adolescência, né? E o livro acaba de uma forma bem fofa, com ela sendo uma cientista renomada, reconhecida, casada com o Nicholas e grávida do primeiro bebê deles. Então, assim, eu adorei todo o contexto do livro, toda a questão com a astronomia, o desenvolvimento da amizade, do relacionamento deles. Eu achei tudo muito natural, muito gostoso de ler. Eu só não gostei muito dos hots do livro, que foram poucos, então, assim, nenhum problema. Espero que vocês gostem também. Até mais!